Graça, paz e misericórdia, irmãos. Pastor Paulo me castigou ali agora, né? Sabe aquele puxão de orelha de pastor? Eu dei um puxão de orelha ali, mas é com muito amor, né? Com muita honra que nós vamos compartilhar a palavra de Deus nesse momento. Eu tinha comentado com ele que nós íamos começar uma campanha da presença de Deus, né? Buscando a presença de Deus. Nós estivemos conversando e faltou um acerto de datas ali, né? Foi culpa minha, né, pastor? Eu não confirmei, ele deixou para mim todo o momento de começar. Como eu fui viajar, eu não continuei aí. Então nós vamos começar essa campanha na semana que vem. Vamos fazer 7 dias de campanha. Você sabe por quê, queridos? Eu também preciso. Eu preciso buscar. Eu tenho uma bênção aí, né? Eu estava comentando ontem na célula, né? O nosso líder de célula que está aqui, ó, o Valdeci, junto com a sua esposa, que eu tenho uma causa na justiça, que eu preciso da intervenção divina de Deus, de um milagre, né? Porque senão a situação vai ficar muito difícil e está na mão dos homens. E eu preciso que Deus me dê esse milagre. Agora, eu conheço muito bem ao Senhor, faz 32 anos que eu sirvo a Deus. Tudo isso está sempre debaixo da vontade dEle, sempre, né? Quando Deus segura aquilo que a gente prega, né? Nós pregamos assim: o tempo não é nosso. Deus, Ele sabe exatamente todas as coisas mesmo. Eu posso estar ansioso, eu posso estar bravo, eu posso achar que as pessoas estão cometendo uma injustiça comigo, mas o Senhor está no controle de tudo, ou sim ou não na minha vida. Ou Deus fala para mim, ou eu estou no controle, ou não estou. Como Ele está no controle de toda a minha vida, isso faz parte da minha vida também. Então, eu estou aprendendo a esperar, né? O silêncio de Deus. Dá vontade de fazer qualquer coisa, contratar os melhores advogados, ir lá atrás do Alexandre de Moraes, fazer qualquer coisa divina, e entrar na justiça. A gente fica pensando, mas a gente fica de mãos atadas aí, esperando, né, o processo sair. Mas enfim, irmãos, se nós voltarmos aqui na nossa vida, no nosso dia a dia, uma das coisas que nós temos que, e às vezes até nós esquecemos hoje, até eu ouvi uma frase da Sônia, eu perguntei para ela: tá tudo bem, Sônia? Ela falou assim: como é que é a música, Sônia? Era as aflições tentam me afastar de ti, né? As lutas vêm tentando me afastar de ti. E é exatamente isso, irmãos, que as lutas, né? Que o sistema, que o mundo, né? Que o nosso inimigo, ele é espiritual, ele é invisível, ele está nas regiões celestiais. Nós não, a gente pode até assim, algumas pessoas já ficaram cara a cara com o diabo. Não quero nem saber como ele é, se ele tem chifres, se ele tem rabo, mas provavelmente ele não é assim. Inclusive ele é um anjo de luz e se disfarça, né, como uma serpente. Ele é sorrateiro, né? Ele é astuto, ligeiro, enganoso, mentiroso, né? Então, um mentiroso, um enganoso, um usurpador, ele não vem tudo maltrapilho, né? Não sei se as pessoas que vão dar o golpe, elas vão bem vestidas, elas falam bem, inclusive ela até conhece você muito bem, até melhor do que você. Ela estuda você para dar o golpe, né, nas pessoas. E assim é o nosso inimigo. Ele é sorrateiro. E no mundo, irmãos, ele tenta a coisa que ele não consegue nos atingir, porque a Bíblia diz, né, que os anjos do Senhor, a partir do momento que nós somos lavados e remidos no sangue, né, por causa de Cristo em nós, os anjos se acampam ao nosso derredor, ele nos protege ali. Porque se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, como? O Senhor mesmo, ele é onipresente em espírito, né? Mas os anjos, eles trabalham mesmo, né? É aquele livramento, é aquele acidente que te livrou, aquele tombo que você caiu e não machucou, a escada que ficou pendurada e na última hora o homem veio salvar, aquela batida de carro que
Você fala, Jesus, o anjo, né? Os anjos do Senhor estão ali nos livrando. Até que o Senhor permita. E o Senhor dá ordem para os anjos nos livrar. Agora, ao nosso lado, ao nosso redor está o inimigo, né? Esperando, né, um momento para nos atacar. E o que move, irmãos, a nossa vida com Deus é a nossa santidade. Santidade é a separação. Você está separado para Deus. E a Bíblia diz que eu e você somos templo do Espírito Santo. E eu disse aqui, né? Estava até discutindo, falando com a minha mãe. Minha mãe não quer mais ir na igreja. Está revoltada com os pastores, a igreja. Citou um monte de exemplos, mostrou os vídeos da internet para mim. E falou assim, eu não tenho mais... Olha só como estão as igrejas bravas. E eu pensei, e agora? O que eu vou falar para ela, né? O que eu vou falar para ela? Estava ali os exemplos, 3 exemplos de pastores de escândalos. Mostrou assim, eu falei, ótimo. Fui dormir à noite e pensei, o que eu vou falar para minha mãe, né? A respeito disso. Mas isso tudo, irmãos, é para nos afastar, para afastar a minha mãe da presença de Deus. Isso me veio na mente, né? Essas notícias que nós ouvimos, essas situações que nos cercam, é para nos afastar da presença de Deus. Porque a presença de Deus traz bênção, né? Ela traz vitória, ela traz esperança. Mesmo na luta, mesmo na tribulação, nós temos esperança. Apesar de tudo, eu tenho esperança. Eu vivo a cada dia. Eu espero no Senhor. Eu não sei, se faltar o maná, eu sei que o Senhor vai, de algum lugar, Ele vai me sustentar. Se a aposentadoria não sair, o Senhor vai me sustentar, porque eu confio nele. Eu não tenho outra, em quem mais confiar, irmãos. Eu não posso confiar no Lula, em outro, no Bolsonaro, seja em quem for, nenhum presidente, nenhum juiz. Eu só posso confiar mesmo em Deus, porque eu sei que Ele vai sustentar. Eu fiz a minha parte. Mas, irmãos, e nós temos que carregar a presença de Deus, não só para receber as bênçãos do Senhor, como diz aquela música, né? Eu não estou perto do Senhor só pelas bênçãos que o Senhor pode me dar. É impossível nós estarmos na presença de Deus, ter a presença de Deus em nós e nos sermos abençoados. É impossível, não tem, isso não combina, irmãos. Se eu e você tivermos a presença de Deus em nós, nós seremos abençoados. O que nós precisamos entender, o que é as bênçãos de Deus na nossa vida? Nem sempre elas são materiais. Porque para Deus o que importa é a nossa salvação mesmo, a nossa alma, é a eternidade, lembre-se disso. O Senhor não está preocupado com os bens. Olhar os lírios do campo, as aves do céu, elas não tecem, nem colhem, nem plantam, mas o Senhor cuida delas. Nem Salomão, que é um homem que recebeu sabedoria de Deus, foi tão bem servido como as aves, as plantas, e os animais, o mar, a natureza, tudo perfeito, tudo se encaixa. Quem dera nós, irmãos, que somos filhos de Deus, que tem a presença de Deus. Então, queridos, nessa campanha, nós não vamos buscar o milagre em si. Eu vou trazer meu processo, eu vou colocar ali todas as quinta-feiras para a gente, junto com a igreja, orar. Mostrando para o Senhor, para Ele olhar para a minha causa. Fazer que nem aquela mulher, né? Eu vou importunar o juiz. Mas o que eu quero é sentir a presença de Deus, porque eu vá mais além das bênçãos que o Senhor tem para me dar. E quando eu estiver lá na minha loja, eu possa fruir de Deus para abençoar alguém de verdade mesmo. Nós precisamos fazer a diferença aonde nós estamos, senão nós estamos perdendo tempo. Nós precisamos das bênçãos financeiras, precisamos sim. Precisamos de um bom emprego, precisamos da aposentadoria, do dinheiro, das coisas materiais. Nós precisamos mesmo, nós não vivemos sem isso. Eu sei disso. Mas nós precisamos, irmãos, da presença de Deus para nós podermos entender este mundo, o que está acontecendo, e nós deixarmos de ser só pedintes, ouvintes, né? Sair da nossa zona de conforto, da nossa mediocridade, da nossa média, para nós nos elevarmos a um nível maior mesmo. Nós cantamos isso, né? Leva-me além. Por que eu e você estamos aqui na igreja Batista da Vila Arena, uma igreja pequena, num bairro, né? na periferia de São Paulo, não podemos ir além de onde nós estamos? Por que nós não podemos ser a diferença na cidade de Sorocaba?
Só as grandes igrejas, os grandes pastores, os grandes homens. Por que nós não podemos ser? Nós podemos ser sim, irmãos, se nós tivermos a presença de Deus e a plenitude de Deus na nossa vida, para Deus executar aquilo que Ele tem para executar. Somos nós que impedimos de Deus executar a obra que Ele tem para fazer na terra, somos nós mesmos, porque nós limitamos a presença de Deus em nós. Estou falando de mim também. Eu vou ler um texto, 2 Samuel, no capítulo 6, do versículo 10. E este é o tema que nós vamos trabalhar. Vamos falar sobre a presença de Deus, né? Sobre a presença de Deus, que aqui nesse caso era representada pela Arca da Aliança. Onde a arca ia, estava a presença de Deus. E até aqui no Velho Testamento, até no Velho Testamento, isso era muito forte, essa presença de Deus ali. Depois nós vamos para Jesus, vai simbolizar isso, essa presença de Deus e o Espírito Santo. Mas neste momento aqui, que transformação faz a presença de Deus na vida de uma pessoa, de uma família, de uma casa? Só a presença de Deus. Vamos ler o texto, irmãos. E é baseado nisso que nós vamos fazer a nossa campanha. Serão 7 quinta-feiras aí. 7 quinta-feiras nós vamos buscar a presença de Deus. Então, faça esse compromisso. Vem 7 sexta-feira. Vamos fazer isso. A gente não vai dar envelope, pode ficar tranquilo, nem rosa. Você vai vir. E se eu quebrar? Não tem importância. Começa de novo. Mas se você vier, venha e vai testando a cada sexta você mesmo. Como que você está na presença de Deus, né? Vamos ler o texto aqui que vai ser a base, talvez, para a nossa campanha aqui, né? Assim, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10. Assim Davi resolveu não levar a arca para a sua casa, a cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou a direção e levou para a casa de Obed-edom, que era a cidade de Gade. A arca da aliança ficou ali por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e a sua... Está escrito aí? Toda a sua casa. Aqui está escrito toda a sua família. Por 3 meses. O Senhor abençoou Obed-edom e a sua família. Pai bendito, em nome de Jesus, nós oramos, lemos a sua palavra, nós queremos, Senhor, que o Senhor fale comigo, fale conosco, usa somente a minha vida, este altar, este templo, este lugar que nós consagramos para receber, Senhor, aquilo que vem do Senhor para nossas vidas, para que possamos crescer, para que possamos, Senhor, ser vasos nas suas mãos, para abençoar outras pessoas também. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, vocês conhecem essa história, né? A arca estava sendo levada para Jerusalém, e a arca foi depois nós vamos discutir mais isso daqui. A arca veio do tempo de Moisés, ela foi construída, né? Tinha até um modelo aqui, deixa ali, ó, é o modelinho de arca, ó. Ela tinha, aí tem uns símbolos ali, o cajado de Abraão, as leis. E tem mais alguma coisa da arca que nós vamos estudar, mas isso não é importante agora. Mas a arca, ela foi instituída por Moisés, e a princípio ela ficava, na expiação dos pecados, a arca ficava no Santo dos Santos. Primeiro no tabernáculo, depois no templo. Mas o sumo sacerdote entrava lá, uma vez por ano, e era o ritual mais importante para o povo, que ali era o perdão dos pecados do ano. Uma vez por ano. Então, o sumo sacerdote, só ele tinha que ser, ele não podia ter nenhum vestígio de pecado, nada. Ele entrava no Santo dos Santos, e os homens amarravam um sino, para que uma corda, se o sino tremesse lá e balançasse a corda, o sumo sacerdote já era. E era derramado lá o sangue do cordeiro, naquele lugar, e a arca que estava lá representava a presença de Deus. E Deus então aceitava aquela oferta, aquele sangue derramado, e o povo tinha os seus pecados perdoados por um ano. Era o perdão dos pecados, né? Tanto é que quando Jesus veio, ele rasgou ali o véu,
né, o santo do santo, e a arca foi substituída ali por Jesus, mas esse é um outro assunto. Mas a presença de Deus purificava os pecados. E é essa mesma arca que, por causa das guerras, foi para lá, veio para cá. Davi conseguiu recuperar, estou resumindo aqui, estava trazendo ela de volta para Jerusalém. E no transporte, somente os levitas podiam carregar a arca, nenhuma outra pessoas da tribo de Israel podia carregar a arca e nem tocar na arca. A arca tinha que ser levada. Se tocasse, era provavelmente fulminasse. E aconteceu que, atravessando lá, o boi refugou, a arca caiu, o homem tocou nela e Deus matou ele ali, um pouquinho mais para frente. E acima desse texto, aqui no contexto, vocês vão ler essa história. E Davi ficou meio com medo, porque ele era meio cego, né? Eu não estou muito bem. Vou levar essa arca para lá. E a presença de Deus nos revela quem nós somos, né? Davi, ele ficou com medo mesmo. Aqui nós vamos aprofundar se o medo dele era de revelação, mas ele ficou com medo de trazer diretamente a presença de Deus. Eu vou esperar um pouco. E o escolhido, irmãos, foi Obed-edom, esse homem. Segundo a história, ele era um homem, a Bíblia não fala muito dele, mas era uma pessoa muito simples. Alguns estudos dizem que ele foi até rejeitado por Davi, mas também nós não vamos entrar na história. Eu sei que ele era um homem comum. Davi conhecia ele, morava ali, estava no caminho. Davi conhecia ele e era o mais perto, eu imagino, era mais fácil, levou a presença de Deus lá para a casa deste homem. A presença de Deus entrou lá, representado pela arca, entrou na casa daquele homem. E em 3 meses, abençoou somente a presença de Deus. Aqui diz assim, que a arca da aliança ficou ali por 3 meses. E o Senhor não tem nenhuma condição aqui. E o Obed-edom fez isso, fez aquilo, fez culto, fez célula, fez a campanha, não. Somente a presença de Deus. E ficou lá, diz assim, e o Senhor abençoou Obed-edom e a sua família estendeu. A presença de Deus estendeu a sua família, a sua casa. E as bênçãos, a bênção que esse homem recebeu, qual que é? O que era a bênção do Senhor, né? As bênçãos do Senhor são sempre coisas boas, bênçãos são sempre acrescentadas, é o processo que sai, é o filho que nasce, é a casa que compra, é a doença que é curada. O Senhor nunca vai te abençoar para baixo. Perdi isso, perdi aquilo. Sempre o Senhor vai te abençoar, sempre vai acrescentar na sua vida. Sempre vai trazer boas notícias, esperança. Então, quando Obed-edom percebeu, irmãos, que aquilo era bom, a princípio ele pode ter pensado, puxa, eu vou trazer a presença de Deus aqui para minha casa, para minha vida. E eu vou ter que começar a fazer algumas mudanças com relação à arca aqui. Eu vou ter que, não vou poder, né, mais assistir aqui, fazer algumas coisas que eu faço, porque a presença de Deus está aqui na minha casa. Se eu fazer alguma coisa errada ali, eu vou ter que parar, vou ter que deixar de fazer. A princípio, porque eu vou ficar guardando aqui, e o que isso vai me trazer de bênção para mim, certo? Aí ele pensou, que Davi falou para ele, olha, fica com a arca aí, porque a presença de Deus, igual a gente vai na célula, a gente usa esse texto, né, que representa, né, que quando você abre a sua casa para Deus, as bênçãos do Senhor vêm, a gente cita exatamente isso, olha, quando você recebe a presença de Deus, vai acontecer isso com você aqui. Davi não falou não. Davi foi lá e falou, a arca vai ficar aqui e pronto. Ninguém sabia o que a presença de Deus era capaz de fazer. Ninguém conhecia, ninguém imaginava. O Obed-edom não imaginava que isso poderia acontecer. Até pelo contrário, ficou com medo da presença de Deus. Mas pelo contrário, o Senhor não colocou condições para Obed-edom. Simplesmente o abençoou. Então, irmãos, o que eu quero dar ênfase aqui não é na bênção, mas é na presença de Deus. Busque a presença de Deus, irmãos, para que a gente possa ter mais amor. Porque Deus é amor, que falta em nós, né?
Eu, Leandro, pastor Leandro, eu preciso de mais amor. Eu preciso mais da presença de Deus para mim amar mais as pessoas, porque hoje, por se multiplicar a iniquidade, o amor em mim tem se esfriado, pastor Paulo, eu confesso. Meu pavio está curto. Minha tolerância está bem baixa, principalmente com os parentes. Tanta perseguição, tanta luta, que a gente vai entrando nesse joguinho de Satanás. Olha, tá vendo? É isso mesmo. Você quer saber? Eu vou fechar aqui, não vou conversar com aquele, eu vou falar com esse, eu vou discriminar tudo quanto que nós, né, temos que ter a presença de Deus, que é o amor. Não é para você ser bobo. Eu não gosto daquela frase, sou crente, mas não sou bobo, não é isso. Faça como Jesus, nosso maior exemplo. Como Jesus reagiria diante das provocações? Diante da mãe dele, disse: mulher, o que tem eu com tu? Não é chegada a sua hora. Você é minha mãe até o fim. Continua sendo mãe, continua respeitando. Até o último momento ali, né? Ele tinha mas da relação espiritual, né, com os nossos parentes, com os nossos inimigos, nós não temos relação espiritual nenhuma com eles. O que nós temos com eles é anunciar, olha, o que nós temos com eles é dizer assim, depois eu pensei, estava dizendo assim: mãe, eu quero falar uma coisa para a senhora. Em que igreja que a senhora gostaria de ir? Ela falou: igreja tal, isso, igreja Y, aquilo, igreja X, aquilo. Eu quero dizer para a senhora o seguinte: você sabe por que a senhora tem que ir na igreja? Porque ela gosta de ir na igreja, Congregação Cristã do Brasil, que é perto da casa dela. Tem uns amigos que ela vai lá, mas ela tem um cabelo curto e usa calça comprida. Então ela arruma uma confusão danada lá, né? Mas ela foi lá. E ela foi até usada no dia do batismo. Ela falou em línguas, profetizou, mexeu com a igreja, porque ela se converteu ao Senhor e agora se desviou um pouco, mas ela foi, né, na igreja. Deus usou ela para falar do jeito que eles gostam lá, o pessoal da igreja, da congregação, né? Aquelas profetadas lá, ela contou a história, e isso foi testemunhado até em vídeos. E o meu sobrinho, né, que é da congregação também, ouviu falar, teve uma mulher no batismo, e a mulher se levantou lá, teve um avivamento, tudo. Como é que é? Aí, assim, ela veio lá do bairro Eldorado, São José do Rio Preto, mora assim, ele falou assim: mas essa é minha tia. Ligou para ela: tia Dina, a senhora foi no batismo? Foi eu mesmo. A senhora está louca, a senhora mexeu com tudo aqui. Mas depois disso, ela teve muitas decepções e procurava ali uma desculpa para não ir mais à igreja, né? Primeiro foi a Covid, depois isso e aquilo. Aí eu falei assim: mãe, deixa eu falar uma coisa para a senhora. A senhora imagina que o Senhor Jesus vai vir buscar a igreja dele. Eu vou falar para a senhora por que a senhora tem que congregar. Lá na congregação cristã, no meio das 1000 pessoas que tem lá, com todos os defeitos, tudo, a igreja de Jesus está lá. Lá tem 4, 5, 10 pessoas que estão lavadas e remidas no sangue de Jesus. A igreja está lá, de Jesus. Lá na Assembleia de Deus, existe 2.000 pessoas, 1.000 faz coisa errada, 2.000 à direita. Lá tem 500 pessoas que são lavados e remidos, que fazem parte da igreja santa e imaculada de Jesus, da noiva que ele vai vir buscar. Ele vai vir buscar uma igreja. Da igreja batista, a igreja batista, não sei o quê. Lá existe 4, 5 crentes, e assim você vai contando. Porque é o seguinte, mãe, lá na igreja, lugar onde a senhora vai, lá nós vamos adorar a Deus, né? Somos nós que levamos Deus para a igreja, irmãos. Porque Deus não habita em templos construídos por homens, por tijolo. Mas somos nós que levamos Deus. Então, eu vou repetir mais uma vez. Se você acha que o culto é frio, é morno, tudo, cuidado, que isso é você que traz a presença de Deus. Se está morno é porque você está morno. Se está quente é porque você está quente. Se está frio é porque quem está frio? Se é nós que trazemos a presença de Deus. E quando que a gente vai buscar? Quando que a gente busca a presença de Deus? A presença de Deus está em nós. Está aqui, ela traz bênção. Então quando nós santos nos reunimos, irmãos, e precisamos entender. Nós somos a igreja de Cristo, somos diferentes, nós só fomos comprados e reunidos. Somos co-irmãos com Cristo, somos irmãos. Por causa de Cristo, eu já falei isso. Nós lidamos mais com a igreja, passamos mais tempo, maior parte do nosso tempo na igreja, com os irmãos, às vezes com os nossos parentes, por causa de Cristo mesmo.
por causa desse sobrenatural, deste milagre de Cristo na nossa vida. E aí quando a gente se ajunta na presença de Deus. E aí quando nós estamos juntos, a presença de Deus, as bênçãos do Senhor está sobre nós, e aí nós somos abençoados. Então a bênção do Valdecir e da Paula vem para mim, a minha vai para o pastor Pedro, do Pedro vai para o pastor Paulo, do Paulo, nós estamos juntos, por isso que nós precisamos congregar. E quando nós estamos longe de lá, nós vamos levar o que nós recebemos aqui, lá no nosso trabalho. Nós saímos da fogueira do Espírito Santo aqui, ó, dos santos se ajuntando, dos cheios de Deus. Quando nós saímos, ficamos distantes, mas com a nossa vida fortalecida, porque somos nós que enchemos uns aos outros. Nós que levamos Deus uns aos outros, irmão, não tem jeito. Se você vier aqui sozinho, você pode orar sozinho. Por 1 ano, 2 anos, mas sozinhos, você não vai fruir. Precisamos ter a congregação. E aqui um canta, o outro ora, o outro prega, mas a presença de Deus em nós. Então não tenha medo de ter a presença de Deus em você. Não deixe o diabo falar para você que você não merece, que você não serve, que você não pode, que você é isso, que você é aquilo. É mentira. Você é lavado, você foi limpo, você foi comprado. Tudo que tinha que ser pago foi pago lá na cruz. Você se converteu, você está vindo para o caminho, se converteu ao caminho de Deus, e agora nós estamos trilhando o caminho de Deus, que é perfeito. E a bênção do Senhor vem sobre a casa desse homem. Então, nessas quinta-feiras nós vamos buscar a presença de Deus. Como que a gente vai fazer isso? Venha buscar a presença de Deus, venha trazer. Nós juntos aqui com os irmãos, dessa vez nós vamos vir aqui para nós nos unirmos mesmo. A nossa fé, os nossos sentimentos, né, as nossas experiências com Deus, a nossa vida, a minha vida, que pode estar um pouco melhor, um pouco pior, você pode estar mais forte, o irmão pode estar mais fraco, mas juntos nós vamos nos unir juntos em oração, em fervor, porque senão Jesus não teria feito lá, pegado 12 discípulos, faria tudo sozinho, ele poderia fazer assim, e tudo aconteceria, mas ele compartilhou, ele orou, até para orar no último dia que ele suou gotas de sangue na oração do Monte das Oliveiras, ele levou os discípulos com ele, tá certo que eles dormiram, mas ele levou, vão comigo orar, os caras não aguentaram, não sentiram ainda, não tinha expectativa da presença de Deus. Então irmãos, então assim, a nossa igreja, nós vamos trabalhar na comunhão, no crescimento da nossa igreja, e as pessoas, está lá em Atos 2, Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, porque viam neles o amor de Cristo, coisas, perdão, o amor, o afeto, o carinho, a honestidade, um cristão tem que ser. As pessoas olham, esperam de nós ainda, o mundo espera do crente que ele seja crente. Eles nos testam porque eles estão carentes, as pessoas estão carentes de Deus, do amor de Deus. Eles esperam que nós sejamos o que nós temos que ser mesmo, crentes. Eu gosto dessa palavra, seja crente, homem. Como dizia meu sogro, seja crente verdadeiro. Eu sou evangélico. Não gosta, é muito genérico, né? Eu sou crente, que é crente antigo. Não, seja o que você, evangélico, crente, cristão, mas seja. Estou falando para mim também. Por quê? Porque a presença de Deus está em você. E quando nós saímos para trabalhar, é lógico que a presença de Deus diminui um pouquinho, porque nós não estamos no meio do louvor, não estamos no meio dos irmãos, é normal mesmo, pastor Pedro, não é? Nós estamos enfrentando pessoas que não têm Deus, e nós vamos ficando, no começo do dia a gente começa animado, sai de casa, ora, ouve um louvor, mas no decorrer do dia é o chefe, é a cobrança, é isso, é aquilo, é não sei o que, a gente vai se esfriando, é normal. E aí quando a gente vem para o culto à noite, a gente não se enche, a gente se alegra. Por isso que eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque lá eu vou renovar minhas forças. Eu vou estar no meio de gente que louva a Deus também, que ora a Deus, que busca a Deus. Tem defeito, tem luta, tem os mesmos problemas que eu e você temos. Mas nós temos a diferença, nós temos a presença de Deus em nós. E a presença de Deus, onde nós formos, irmãos. Aqui nós somos a arca de Deus. Nós somos a arca de Deus. E quando nós entramos nas casas da pessoa, somos nós que levamos a bênção. Não é o pastor Paulo só.
Ah, eu vou chamar o pastor para orar. Quando você vai, é você, é eu e você que levamos a bênção na casa das pessoas. Quando nós chegamos, é a luz nas trevas. Nós somos luz. Vós sois a sal da terra e luz do mundo. Somos nós, eu e você. Por quê? Porque temos a presença de Deus. Agora, nessa campanha que nós vamos fazer, eu pedi para os irmãos do louvor, busque cânticos que nos elevam à presença de Deus. Sabe, pastor, o pessoal da música aí, vamos cantar cânticos que nos fazem nos levar para a presença de Deus, elogiar a Deus, dizer para Ele que Ele é o nosso Deus, pedir para que Deus venha, sabe, nas orações de segunda aqui, eu peço a Deus para que Deus venha com a atmosfera assim da presença, que a gente fale em línguas, ore, e que a gente seja renovado, não só que a gente faça uma oração mecânica, né, pelas metas. Tem dia que a gente muda, tem dia que eu dobro meu joelho aqui na segunda-feira, eu ia orar por uma coisa e começo a orar por outra coisa. Tem vezes que eu somente glorifico a Deus, isso não é regra. Às vezes você vem chorar somente, às vezes você vem clamar por uma pessoa, às vezes você vem buscar, às vezes você só fica calado. Tudo bem, não tem regra. O importante é que você venha na presença de Deus. E a presença de Deus não é que no altar, né? Aqui a gente chama isso de altar, foi consagrado, separado tudo. Mas talvez se você orar aqui ou ali ou lá, é a mesma coisa, irmãos. Aqui eu e você temos a presença de Deus. Nós somos santos, sim. Você é santo, sim. Eu e você somos santos, porque não é por causa de nós mesmos, é por causa de Cristo. Eu e você somos santos. Você é santo. Sou santo, sim. Mas não é só aquele santo de auréola, não. Sou santo por causa do Senhor. Em Oséias, irmãos, capítulo 10. Deixa eu ver aqui. Oséias, capítulo 10, versículo 12. E Osé disse: preparem os campos para lavouras, semeiem a justiça, colham as bênçãos que o amor produzirá. Pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vós chuva de bênçãos. Amém, irmãos? Voltar para o Senhor. E o próprio Deus disse aqui: prepare os campos e as lavouras. Semeiem a justiça e colham as bênçãos. Ou seja, o que é a justiça, irmãos? A justiça é o que eu estou passando. O meu processo está ganho, está tudo, eu estou dentro da lei. Não tinha como o juiz dizer não, mas ele achou, porque eu estava trabalhando. Ele disse: ele está trabalhando aí, não vou aposentar ele. Mas é lógico, eu tenho que aposentar antes de... Eu tenho que pedir a aposentadoria antes de eu sair do trabalho. Ele disse: não, ele está trabalhando e ele não pode receber, vai esperar. Não entendi. Injustiça. Mas a justiça, irmãos, aqui que ele está dizendo: semeiem a justiça. Aguenta firme aqui, né? Eu não vou depender de outra pessoa, eu vou somente depender de Deus. E você tem semeado justiça, porque justiça não é a sua justiça, mas é a justiça de Deus. Sabe aquele sapo que você engole porque você é crente? É exatamente isso que você tem que fazer. Se eu não fosse crente. Muitas vezes, né, a gente reage, mas semeiam isso, abaixe a cabeça, né, engula o sapo, dê a outra face, porque aí a justiça vai ser do Senhor. Ele está dizendo: pois o tempo, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá. Então, por isso que eu estava dizendo assim, irmão, que a chave de tudo é que quando a gente começa a amar as pessoas, mesmo aquelas pessoas que nos perseguem, por exemplo, imagina uma pessoa que você não gosta dela. Não vou falar que você odeia, não vou falar, mas talvez até que você não suporta ela mesmo. Pensa agora aí, uma pessoa. É só eu que tenho, né? Deixa eu pensar aqui. Como sou só eu, vou pensar sozinho. Porque eu tenho certeza que vocês amam a todos. Vocês não têm esses problemas. Mas pensa, como é que você vai amar essa pessoa? Que Jesus está dizendo para mim, negão,
ame o seu inimigo. Tá bom? Ame. Arruma um jeito, se vira, não sei. Mas olha, Senhor, o que ele me fez isso, fez aquilo, falou isso, fez aquilo, foi tão injusto. Ame. Faça alguma coisa. Se humilhe. Não é? Procure a justiça. As bênçãos, para nós colhermos as bênçãos que o amor, diz assim, que o amor produzirá. E se nós fizermos isso, então o amor começa a produzir as bênçãos. Ou seja, é automático, né? Que a gente trabalhou a linha de produção, faz uma coisa para receber outra. E aqui Deus está condicionando, né? E eu farei, né? Pois já é tempo de vocês voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês chuvas de bênçãos, que nós estávamos falando ontem lá. Chuvas de bênçãos. Serão tantas bênçãos que nós não suportaríamos. E as bênçãos podem ser materiais, espirituais, de alegria, de satisfação. Tudo, pensa nas bênçãos do Senhor, pensa nas coisas que o Senhor te abençoou, assim. Porque o Senhor, eu não sei quantas coisas você recebeu de Deus, mas quando você recebe de Deus, não é uma coisa boa, irmãos. Não é uma alegria, assim você fala, foi Deus que fez. Você sabe, é tudo bem feito, tudo perfeito, tudo é o melhor. Eu já testemunhei aqui do emprego da Volkswagen. Era impossível. Eu não tinha nem o segundo grau, não tinha curso técnico nenhum. Eu consegui entrar na Volkswagen, minha sogra, essa mulher orou por mim, joelhinho no chão. Ela orou e vai lá. Quando chegou lá, a Volkswagen tinha mandado ir embora lá 60 funileiras por diploma falso, não sei o quê. E não tinha no mercado. Naquele mês ela abriu uma exceção para quem não tinha o segundo grau, nem curso técnico. Basta você levar sua carteira de trabalho lá com a experiência e você entrava. Lá estava eu. Fui o último a entrar. O último. E quando eu cheguei na portaria, vou só até repetir. O guarda falou, seu nome não está aqui, infelizmente, né? Na Volkswagen mesmo, né? Infelizmente, seu nome não está aqui. Por favor, né? Deixa eu atender o próximo aí, está com o papelzinho na mão ali na descrição. Tal. Eu falei, não, mas olha, eu fiz tudo, eu fui na agência, fiz tudo que tinha que fazer, mas falou assim, olha, meu nome não está aí. Só que o vice-presidente de RH lá, o diretor de RH estava lá justamente pegando as carteiras e ele ouviu, falou assim, peraí, o que está acontecendo aí? Falou para o segurança. Falei, não, o rapaz está aqui, o nome dele não está aqui na lista da agência que mandou aqui, né? Falei, você está com a sua carteira aí? Falei, tô. Vem, mostra aí. Mostrou, falou para os caras, deixa ele entrar. Cai para dentro, como diz. 25 anos lá dentro. Foi desta forma, irmãos, assim, no último minuto, coisas de Deus. Coisas que Deus faz e outras, muitas bênçãos. Então, irmãos, duas coisas precisamos aprender. A primeira é que Deus está dentro de nós. Nós só precisamos dar uma avivada em nós, né? Está aqui dentro. Só dá o foguinho está fumegando, né? Mas não apagou, não. Por causa das lutas, por causa das dificuldades, por causa das palavras, de tudo isso que nós conhecemos. Mas Deus está dentro de você. Sabe por que eu sei, irmão, irmãs? Porque você está aqui, buscando a presença de Deus. Largou a casa, largou o conforto, veio aqui para ouvir a palavra de Deus. A segunda coisa, irmãos, é que se você buscar a presença de Deus, a bênção que você precisa, agora tem uma coisa, a bênção que você precisa, que você pede, que você busca, e aquela que você precisa, você nem sabe, mas o Senhor vai te dar. O Senhor vai abrir as portas, vai te abençoar. Lembre-se que bênçãos são sempre acrescentadas. E se você continuar buscando mais a Deus, o Senhor vai derramar sobre você chuvas de bênção, vai começar a encharcar a sua vida, que nós discutimos antes da célula, terra seca, né? Quando está seca, vai chovendo, vai encharcando, vai começando a nascer as raízes, a grama fica verde, as folhas, os frutos vão crescendo, no tempo certo. Amém? Vamos cantar aquele cântico da Renascer. Estamos todos congregados aqui? Paulinha, pastor Paulo. Para nós encerrarmos pastora Vera.
Vamos ficar de pé aqui, queridos. A senhora pode vir aqui na frente? Vamos. Estamos todos convidados. Essa música, ela é bem simples, né? Mas é de uma bênção tal, assim, a forma que ela foi escrita para dizer exatamente isso, né? Da força da congregação. Não se trata, né? Congregação, não é congregação cristã no Brasil, é congregação quer dizer ajuntamento, né? As pessoas se ajuntam para congregar, para buscar a Deus. E ela foi feita no momento de avivamento no Brasil. A igreja Renascer estava muito avivando, apesar de todas as dificuldades, ela serviu para avivar algumas igrejas, abrir as mentes, né? Deus sempre usa, isso é muito bom, né? Deus usa uma igreja, usam pastores, usam pessoas para avivar o Brasil, para trazer uma coisa nova, uma experiência. E esse cântico quer dizer isso, né? Então todas as vezes que nós cantamos um cântico, presta bem atenção nele, para nós declararmos isso na nossa vida. De sermos poucos, há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós, Espírito Santo. Uma força que se move entre nós. Eu tenho certeza. O novo Deus está por fazer. Com nós, povo de Deus, com este povo a quem muito quer bem, seu Espírito Ele vai derramar. Somos nós, Uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Pai bendito, nós queremos te louvar por essa noite. E eu quero te agradecer pela vida dos irmãos e irmãs que vieram aqui nesta noite buscar a sua presença. E nós viemos buscar a sua presença, cultuar o Senhor, cantar ao Senhor, declarar ao Senhor que o Senhor está entre nós e que o nosso louvor possa chegar até a glória, Senhor, até os céus. Senhor, pedimos que essa bênção, que essa palavra, que essa unção que está sobre nós seja derramada sobre as pessoas que se aproximam de nós, que estão perto de nós no trabalho, na escola, na casa, nos vizinhos. Essa autoridade que o Senhor nos deu, Senhor, que o Senhor possa usar a nossa vida, que nós possamos, onde nós estivermos, sentirmos a sua presença, independente, Senhor, da nossa situação, da nossa causa, independente daquilo que esteja acontecendo conosco, nós precisamos sentir a sua presença. Então, Senhor, faz arder o nosso coração, em nome de Jesus, para que possamos sentir a sua presença. Que ela, Senhor, nunca se afaste de nós, da igreja. Por isso, junto com os irmãos, nós oramos para aqueles pedidos de oração que estão ali, no caderno de oração, nas chaves, nos pedidos, ó Deus, que estão aqui, nas pessoas que são parentes, amigos. Nós pedimos, ó Deus, olha por essas pessoas, olha por essas causas, que a bênção que está sobre nós venha sobre essas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Como foi na vida de Obed-Edom, Senhor, assim será na nossa vida, que a sua presença vai encher a nossa casa de bênção, vai encher a nossa família de bênção, vai encher, Senhor, a nossa vida de bênçãos. Bênção não só por nós mesmos, não só para que nós possamos
ficar ricos, bem-sucedidos. Senhor, tudo isso o Senhor vai acrescentar na nossa vida. Mas a bênção maior que nós queremos é sentir, Senhor, que a nossa alma anseie pelo Senhor. Que nós, Senhor, sentimos, Senhor, a tristeza de um ente querido não ter a salvação. Que nós possamos não nos conformar, Senhor, com as pessoas que vão sem Cristo. Que nós possamos, ó Deus, orar, clamar e interceder. E principalmente, que a nossa vida sirva como testemunho vivo da sua presença, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, essas 7 semanas que nós vamos começar a partir da semana que vem, e que nós possamos, ó Deus, a cada dia nós possamos aumentar a elevar o nosso nível, ó Deus, da presença do Senhor em nós, que ela possa causar e fazer diferença nas nossas vidas, apesar de nós sermos uma igreja ainda pequena, ó Deus, mas nós sonhamos, nós acreditamos, nós profetizamos que esses lugares um dia vai estar cheio de pessoas buscando ao Senhor, pessoas que estarão aqui servindo ao Senhor, ó Deus, e que o Senhor use as nossas vidas para alcançar essas vidas em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? O Senhor Paulo?